Olá, seja bem-vindo à primeira aula da fórmula da auto-hipnose. Então, o que é a hipnose? Segundo a atual definição da Associação Americana de Psicologia, é um estado de consciência que envolve atenção focada e percepção periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Então, de onde veio a origem da palavra hipnose? A origem veio do Dr. James Braid, que trabalhando com hipnose em 1842, cunhou o termo hipnotismo para se referir ao procedimento de indução ao estado de transe. E essa escolha deveu a ele acreditar na época que o transe era um tipo de sono artificial. Então ele fez uma alusão a Hipnos, que era o deus grego do sono, cunhando o termo hipnotismo, o que logo ele percebeu ser um equívoco, um erro. No entanto, esse termo hipnotismo já havia se popularizado. Que você vê a representação de Hipnos, que é o deus grego do sono, e, na verdade, esse termo de utilizar hipnos ou hipnose foi um equívoco porque o estado de transe não tem nada a ver com sono. A pessoa não dorme, não vai desligar a consciência. Na verdade, a hipnose, o estado de transe, é um estado de alta concentração em uma ideia específica. E por isso, o nome certo que o James Braid queria popularizar depois era monoideísmo, ou seja, alta concentração em uma única ideia. Aí você pode perguntar, tá, mas por que as pessoas parecem dormir em um show de hipnose? Isso acontece porque em um show de palco, fazer as pessoas fecharem os olhos e deixarem seus músculos completamente relaxados como se estivessem dormindo é visualmente mais impactante para o público que está assistindo e que não entende o que é a hipnose realmente. Então, o hipnólogo, como artista, sugere que as pessoas durmam para tornar a sua apresentação mais interessante para a plateia. Mas o que verdadeiramente ocorre é que a pessoa fecha os olhos somente para poder prestar mais atenção às sugestões do hipnotista. Ela, na verdade, continua consciente e ouvindo tudo o que está sendo dito. Ela apenas aceitou participar do show e, por isso, faz tudo o que o hipnotista sugere. Acontece que antes do show começar, a hipnose já está acontecendo. Por exemplo, o hipnotista ele faz um teste de imaginação com a plateia. Dessa forma, ele vai identificar quais são os membros da audiência que são mais imaginativos e que estão mais concentrados. Dessa forma, vão seguir melhor as sugestões imaginárias que o hipnólogo vai dar a elas posteriormente. O teste mais comum que existe na hipnose é o teste das mãos grudadas. O que o hipnotista faz é nada mais, nada menos do que dizer às pessoas que imaginem que suas mãos estão completamente grudadas. E quando eu contar até 10, você vai perceber que as suas mãos estão absolutamente, totalmente grudadas. 1. A cola vai ficando cada vez mais forte. 2. Então, ele vai reforçando a sugestão de aderência, contando até 10. E no final, as pessoas que não grudarem as mãos não são chamadas para frente. Eles simplesmente falam, tudo bem, podem sentar, vocês não estão tão concentrados. Agora, as pessoas que ficaram com as mãos grudadas, essas são as que vão ser chamadas para o palco. As que realmente estão concentradas naquela ideia específica de aderência que foi sugerida. Então você vê, o hipnólogo ele faz um teste imaginativo. As pessoas que aceitam participar desse teste imaginativo, ele chama para frente. O fato é que a pessoa que aceitou seguir as sugestões iniciais do hipnólogo já está hipnotizada. É por isso que as suas mãos continuam grudadas, porque a pessoa está tão concentrada na ideia de que as mãos estão grudadas que ela para de pensar na ideia de que as mãos não estão grudadas. Então, ela está tão concentrada naquela ideia que enquanto ela está concentrada na ideia, as suas mãos vão ficar completamente grudadas. Ou seja, a pessoa já está hipnotizada. Ela está altamente concentrada em uma ideia específica.
A verdade é que a hipnose não acontece somente em shows. Na verdade, ela acontece naturalmente quando nós estamos concentrados em uma ideia específica. Por exemplo, como naquele momento que você está procurando as chaves e de repente percebe que elas estavam na sua mão o tempo todo. Você está procurando o celular e de repente percebe que o celular estava na sua mão o tempo todo. Esse é um exemplo de alucinação negativa, que é quando você está tão concentrado em uma coisa que você acaba não percebendo todo o resto à sua volta. Mas a hipnose, ela pode se manifestar de várias formas, como quando você tem medo de barata, e mesmo sabendo racionalmente que aquele bicho é bem menor, ele não pode te machucar, ainda assim a pessoa grita, corre, pula em cima da mesa, ela age de forma irracional devido ao quê? Ao estado de transe, a sua concentração em uma imagem mental assustadora. Dentro da cabeça dela, aquele ser parece completamente assustador e aterrorizante. Então isso, por exemplo, é uma fobia. A fobia é um tipo de estado de transe onde a imaginação da pessoa cria uma imagem extremamente assustadora que a faz se comportar desesperadamente. Então, a hipnose é essencialmente concentração. E toda a hipnose é, na verdade, uma auto-hipnose, visto que a pessoa é quem tem o poder de aceitar as sugestões. O hipnólogo não é um mágico, ele não vai chegar lá e entrar na sua mente. Não. A hipnose é uma colaboração. O sujeito aceita seguir as instruções do hipnólogo sem questionamento. E por fazer isso, a sua mente vai processando aquelas sugestões como se fossem reais. E o hipnólogo aproveita isso para dar sugestões cada vez mais poderosas. Então, se você prestar atenção, você vai ver que tudo que as pessoas pensam, na verdade, pode estar relacionado com essa questão do estado de transe, com a mentalidade que ela tem. Por exemplo, algumas pessoas dizem, eu não tenho concentração ou tenho dificuldade para me concentrar. Mas, na verdade, o que elas estão realmente dizendo é: eu estou concentrado na ideia de que não consigo me concentrar. Ou seja, quando nós aceitamos uma ideia, ela se torna a nossa realidade. Porque quando nós estamos focados em ver o mundo daquela forma específica, o nosso cérebro ele não olha para outros pontos de vista. Ele rejeita qualquer outro tipo de paradigma que esteja fora daquela realidade que você está concentrado. Por isso é que as pessoas brigam tanto, por exemplo, por causa de religiões, time de futebol ou sua preferência política. No fundo, se trata das suas crenças internas, do que elas aceitaram acreditar. Então, como elas acreditam em algo, elas não querem aceitar qualquer tipo de ideia oposta que possa mostrar que elas estão erradas, que as façam questionar as suas próprias crenças. É por isso que as pessoas defendem com unhas e dentes o seu ponto de vista e as suas crenças. O cérebro é uma máquina de crenças. O cérebro pode acreditar no que você quiser. E quando você acredita nisso, isso vai moldando a forma como você percebe a realidade. Você quer um exemplo? Olhando a mentalidade de uma pessoa, facilmente você consegue descobrir se ela vai ser rica ou pobre. Enquanto os pobres veem o mundo como um lugar escasso, onde falta recurso, falta dinheiro, os que vão ficar ricos são aqueles que têm uma mentalidade de que o universo é abundante e que tem tudo o que eles precisam e procuram. Basta eles alcançarem. Ou seja, tudo se baseia em sua mentalidade e na forma como você enxerga o mundo. Se você acredita que você é uma pessoa que não tem confiança, você vai agir e se comportar como uma pessoa sem confiança. Se você acredita que é confiante, você vai agir e se comportar como uma pessoa confiante. A verdade será aquela que você acreditar no seu íntimo. Então, se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, você está sempre certo. Mudar a sua mentalidade é a forma mais fácil de mudar a sua vida. E aqui nesse treinamento de auto-hipnose, você logo vai aprender como isso é possível, passo a passo.
Agora que você já sabe que hipnose é concentração e que a concentração pode mudar suas crenças, que por sua vez controlam o seu comportamento e a forma como você vê o mundo, então você está preparado para a próxima aula. Então, na próxima aula você vai aprender como o cérebro funciona e, além disso, ainda vai ver qual é a diferença entre inconsciente, subconsciente e consciente e para que serve cada um e como você pode colocar as suas sugestões para serem aceitas pelo seu cérebro de modo a transformar a sua vida. Então, um forte abraço e te aguardo na próxima aula.